Faça estes 15 despertes e reprograme sua mente invencível. Hoje, estoicismo. Você acorda e, ao se olhar no espelho, percebe o peso das suas preocupações. O estoicismo ensina que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos. Essa frase é um verdadeiro convite à reflexão sobre como você vê os desafios diários. Imagine que você está no trabalho e um colega fala algo que te irrita. A sua mente já começa a criar um turbilhão de respostas que gostaria de dar. Você pode sentir o seu corpo tensionar, os músculos dos ombros se contraírem. No entanto, neste momento, você tem a escolha de reagir de forma impulsiva ou de pausar. Essa pausa é crucial. O estoicismo sugere que é possível mudar a forma como você responde. Em vez de deixar a raiva dominar, você pode focar no que pode controlar, sua reação e seus sentimentos. Pare e pense. Como você reage às opiniões negativas que recebe? Essas palavras realmente têm poder sobre você? Quantas vezes já se deixou levar por comentários de pessoas que, na verdade, não têm influência sobre sua vida? Ao refletir sobre isso, você pode perceber que as emoções são apenas respostas e que, com um pouco de prática, é possível reprogramar suas reações. O verdadeiro poder está na sua mente, não nas provocações externas. Imagine-se respirando fundo, soltando a tensão enquanto observa a situação com distanciamento. O que isso mudaria na sua experiência? Agora, faça uma pausa. Pergunte-se: o que realmente importa para mim? Estou permitindo que as opiniões alheias moldem meu dia? Às vezes é fácil se perder em pequenos desentendimentos, mas o estoicismo nos convida a ver além disso. Pense em como suas emoções afetam seu dia a dia. E ao longo das próximas 24 horas, experimente adotar essa prática. Sempre que se sentir incomodado por algo externo, visualize isso como uma nuvem que passa. Respire fundo e escolha não deixar que isso te atinja. Essa estratégia pode transformar pequenos momentos em oportunidades de crescimento. Como será seu amanhã se você se lembrar que tem o controle sobre suas reações? E se, ao invés de se deixar levar, você pausar e refletir? Ei, antes de colocar em prática este ensinamento estoico, preciso te dar um alerta importante. Muitos inscritos comentaram que o YouTube cancelou a inscrição deles sem aviso. Confere rapidinho o botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhuma lição estoica que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte desta comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Você respira fundo e se permite sentir o peso das suas preocupações. Isso é um sinal de que você está consciente de sua vida interna. O estoicismo nos ensina que temos a capacidade de moldar nossas reações. Se a vida está te testando, lembre-se, as dificuldades não nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Agora, imagine-se no meio do trânsito, cercado de carros e pessoas apressadas. Um motorista corta sua frente. A raiva surge e seu corpo instantaneamente se tensa. Mas nesse momento, você tem uma escolha. Você pode se deixar levar, gritar palavrões ou simplesmente respirar e observar. E se você não reagisse como sempre? Se você visse aquele motorista como alguém que também tem suas preocupações e desafios? Essa mudança de perspectiva é poderosa. O lugar onde você coloca sua atenção define sua experiência. Não é o trânsito que perturba, mas a sua reação a ele. Repare, quantas vezes você se deixou consumir por preocupações alheias
ou por falas que não têm relevância em sua vida. As palavras das pessoas são como nuvens. Elas vêm e vão. Mas só você tem o poder de decidir quais delas vão afetar seu interior. Não deixe que opiniões externas mudem sua trajetória. Você é o capitão do seu navio. Não podemos controlar os ventos, mas podemos ajustar as velas. Essa citação reflete bem a essência do estoicismo. A vida é cheia de desafios, e o que realmente importa é como navega por eles. Pense nas situações que você viveu nesta semana. Como você reagiu? Sentiu-se sobrecarregado, frustrado? Ou conseguiu manter a calma e o foco nas coisas que realmente importam? Essa diferença faz toda a diferença. Agora, ao longo do seu dia, sempre que algo gerar desconforto, tente mudar a narrativa interior. Visualize as frustrações como areia que passa entre seus dedos enquanto você observa. Esse pequeno gesto pode transformar sua perspectiva. Respire fundo e desconecte-se da expectativa do que as outras pessoas pensam ou esperam de você. Quando a ansiedade aparecer, pergunte-se: o que eu realmente quero? Essa opinião ou essa situação é relevante para o meu caminho? Ao aprender a filtrar o que importa, você libera espaço para crescer. Qual será a sua reação se você se lembrar do poder que tem sobre suas emoções? Ao invés de se permitir ser arrastado por sentimentos negativos, você poderia, por um instante, optar pela serenidade. O que seria uma resposta mais construtiva? As respostas estão dentro de você. É hora de se reconectar com sua força interna e se permitir viver de maneira mais leve. O controle é seu. E a jornada rumo à serenidade é um passo de cada vez. O que você vai escolher hoje? Capítulo 2 de Orientação Estoica. Agora que você começou a entender o poder das suas reações, é hora de aprofundar essa prática. Lembre-se que o dia a dia é cheio de oportunidades para testar esse novo olhar. Cada pequeno desafio pode se tornar um momento de aprendizado e crescimento. Pense na última vez que você se sentiu frustrado, talvez durante uma ligação que não saía como planejado, ou ao fazer fila no supermercado. Como você reagiu? Muitas vezes, deixamos que a irritação tome conta e perdemos a chance de manter a paz interna. Mas e se em vez disso você respirasse fundo e olhasse para a situação com curiosidade? O que essa situação está tentando te ensinar? Uma boa estratégia é a técnica da visualização. Imagine que cada emoção negativa é como um balão. Quando algo te incomoda, visualize esse balão começando a crescer. Na sua mente, você pode escolher como lidar com ele. Você pode deixá-lo encher até estourar, ou pode simplesmente soltar a corda e observá-lo subir, livre e distante. Essa prática traz clareza e ajuda a perceber que a maioria das preocupações não é tão grande quanto parece. Agora, ao longo desta semana, reserve um momento do seu dia para refletir. Pergunte-se: o que eu aprendi hoje? Seja em casa, no trabalho ou nas relações com amigos, cada interação é uma chance. Às vezes, será mais fácil encontrar um pouco de paz ao ignorar pequenas provocações. Outras vezes, será desafiador. A chave está em lembrar que você tem controle sobre como lida com cada situação. Ao final do dia, pode ser útil fazer um breve balanço. Que situações te testaram? Quais emoções se apresentaram? Ao anotar essas experiências, você pode notar padrões. Quais são os gatilhos que costumam te levar à frustração ou à raiva? Com o tempo, reconhecendo esses padrões, você se tornará mais forte e mais consciente. Além disso, não esqueça da importância do autocuidado.
O estoicismo também nos ensina a cuidar da nossa mente e do nosso corpo. Reserve um tempo para atividades que te tragam alegria. Seja ler um livro, caminhar em um parque ou até meditar. Essas são formas de recarregar suas energias e manter o foco nas coisas que realmente importam. Quando você se sentir sobrecarregado, tente um exercício simples. Coloque as mãos no coração e respire profundamente. Isso pode parecer básico, mas é uma maneira poderosa de se conectar com seu eu interior e acalmar a mente. Com o tempo, essas pequenas práticas vão ajudando a cimentar uma nova forma de viver. E quando chegar aquele momento de tensão, como você reagirá? Lembre-se, a vida não para. As preocupações sempre vão existir, mas você pode escolher como se relacionar com elas. Essa escolha é libertadora e te ajuda a seguir em frente com confiança. Agora, olhe ao seu redor. O que você pode fazer para tornar seu ambiente mais propício à calma? Às vezes, um simples gesto, como arrumar a mesa ou organizar seus pensamentos, pode trazer um novo ânimo. Lembre-se de que você está em controle. Você é o capitão do seu navio, e seu destino depende das escolhas que faz. O que você vai escolher hoje? Ao seguir essa jornada estoica, você está construindo uma vida mais leve e repleta de significado. A cada passo, você se torna mais forte. E isso é apenas o começo. No próximo capítulo, iremos explorar como lidar com as expectativas e a pressão que muitas vezes nos cercam. Fique atento. Capítulo 3 de Orientação Estoica. Chegou a hora de falar sobre um tema crucial: as expectativas. Viver com expectativas é parte da experiência humana. Muitas vezes, esperamos que as coisas aconteçam de uma certa maneira, que as pessoas ajam de uma forma específica ou que a vida flua sem obstáculos. Mas essa expectativa pode ser uma fonte de frustração. Pense em como você se sente quando algo não sai como planejado. Por exemplo, uma reunião no trabalho que não vai como você queria. O que acontece? A ansiedade aparece e você pode sentir que o peso do mundo está sobre seus ombros. Isso é normal. Mas o que o estoicismo nos ensina é que essa frustração vem da nossa própria visão do que deve acontecer. Imagine que você está esperando um retorno de um amigo e ele não responde. É fácil ficar se perguntando o que aconteceu. Você pode criar histórias na sua mente. E se ele não gosta mais de mim? E se ele estiver chateado? Essa montanha de pensamentos pode fazer com que você se sinta mal. Porém, você já parou para refletir que talvez ele só esteja ocupado ou tenha perdido o celular. Liberar-se da necessidade de controlar a resposta das pessoas pode trazer paz. Uma boa prática é usar a técnica da aceitação. Quando perceber que algo não está indo como você planejou, respire fundo e pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Isso muda seu foco. Em vez de ficar preso na frustração, você busca um aprendizado. Todas as experiências, boas ou ruins, têm algo a nos ensinar. Vamos imaginar uma situação comum do dia a dia. Você vai ao mercado e encontra uma fila enorme. Assim que chega, sente a tensão aumentar. O que você faz? Pode reclamar em voz alta ou simplesmente respirar e aceitar. Uma fila é uma oportunidade. Você pode usar esse tempo para pensar no seu dia, agradecer pelas coisas boas ou até praticar a gratidão. O que quer que escolha fazer, esse pequeno momento pode ser transformador. As expectativas também podem vir de comparações. Sabe aquela ideia de que devemos estar sempre à frente? Ou que o sucesso deve se parecer com o que vemos nas redes sociais? Lembre-se, cada um tem seu próprio caminho.
Ninguém sabe exatamente o que acontece nos bastidores da vida dos outros. O que importa é você, a sua jornada e como você se sente a respeito do que está vivendo. Agora faça um experimento. Nas próximas 48 horas, preste atenção nas suas expectativas. Quando algo não sair como planejado, tente manter a calma. Pergunte-se: o que eu posso aprender disso? Ao fazer isso, você começa a perceber que não precisa se agarrar às expectativas. A vida flui melhor quando aceitamos o que não podemos controlar. E quando algo realmente pegar você de surpresa, respire fundo e lembre-se: a sua reação importa mais do que o que acontece. Você pode escolher ver as dificuldades como uma oportunidade de crescimento. No fim do dia, reserve um momento para refletir sobre as suas respostas. O que fez você sentir que as expectativas não foram atendidas? Como você pode mudar essa perspectiva na próxima vez? Essa prática diária é um caminho poderoso para cultivar a serenidade. No próximo capítulo, vamos explorar mais sobre como lidar com a pressão que vem de expectativas externas, sejam elas de familiares, amigos ou da sociedade. Fique atento e siga essa jornada com curiosidade. Esta é a sua chance de se libertar e viver plenamente. O que você vai escolher hoje? Capítulo 4 de Orientação Estoica. Agora que já discutimos sobre expectativas, é hora de falar sobre a pressão que vem de fora. Todos nós sentimos isso em algum momento, seja de amigos, familiares ou até mesmo da sociedade. A pressão é como uma sombra que nos segue. Muitas vezes queremos agradar a todos e acabamos esquecendo de nós mesmos. Imagine que você está em uma reunião familiar. Todos têm uma opinião sobre o que você deveria fazer com sua vida. Você precisa trocar de emprego, deveria estudar mais, e que tal casar logo? Essas palavras podem ser pesadas, você pode se sentir sufocado, mas aqui entra a sabedoria estoica. É hora de lembrar quem realmente importa nessa história. O que as outras pessoas pensam não define quem você é. É fácil se deixar levar pela opinião dos outros, mas o que realmente importa são suas escolhas. Pergunte-se: isso é importante para mim? Se a resposta for não, tente soltar essa pressão. Você não precisa carregar o peso das expectativas alheias. Vamos fazer um exercício. Nas próximas 48 horas, sempre que alguém fizer um comentário que te incomodar, respire fundo. Depois, pergunte-se: esse comentário me ajuda ou só me atrapalha? A resposta pode te surpreender. Muitas vezes você perceberá que é só um eco distante e não a verdade que deve seguir. É normal buscar aprovação. Queremos nos sentir pertencentes. Mas a vida é muito curta para viver por expectativas de pessoas que muitas vezes nem conhecem sua verdadeira essência. Pense nas suas próprias metas, nos seus valores, quem você quer ser. A pressão externa pode afetar seu bem-estar. Quando você se lembra de que pode escolher o que aceitar, as coisas começam a mudar. Imagine a diferença de uma vida vivida com autenticidade em vez de seguir regras que não são suas. Você se sentirá mais leve e mais feliz. Agora, reflita sobre a última vez que você se sentiu pressionado. Foi em uma conversa? Em um evento? Como você reagiu? Muitas vezes, a resposta pode ser um sinal do que precisa mudar. Se você percebe que ficou ansioso, use isso como um aprendizado. Como você pode mudar essa situação na próxima vez? Uma boa prática é a técnica da gratidão. Quando sentir a pressão, tente focar nas coisas boas da sua vida. Liste mentalmente ou escreva em um caderno tudo o que você é grato. Isso muda seu foco. Ao invés de se preocupar com o que os outros pensam,
você se lembra do que realmente importa: sua história, seus sonhos, suas conquistas. E quando você se sentir oprimido, lembre-se, você não deve agradar a todos. Depois de todo o esforço, o que você realmente deseja? Ao se libertar dessa pressão, você se aproxima mais de quem você realmente é. No próximo capítulo, vamos explorar como lidar com as críticas que muitas vezes recebemos. As críticas podem ser duras, mas a forma como reagimos a elas pode moldar nosso crescimento e nosso caminho. Esteja pronto para descobrir como transformar críticas em oportunidades. O que você vai escolher hoje? O dia estava tranquilo, mas a mente de Bruno estava em ebulição. Ele havia se esforçado para aplicar os ensinamentos estoicos, mas as críticas que recebia não davam trégua. As conversas em família sempre eram desafiadoras. Cada reunião parecia uma sessão de interrogatório. Você não deveria ter mudado de profissão? Alguém perguntava. Ele sentia que as palavras atravessavam a sala como flechas, atingindo seu coração e sua confiança. Bruno havia feito progressos. Aprendeu a respirar fundo e a observar suas reações. Mas havia dias mais difíceis, como naquele sábado, quando ele decidiu não ir à festa de aniversário de um amigo. Escolheu descansar em casa. Era uma decisão que queria respeitar, mas a sensação de culpa assombrava. Ele se lembrava das vozes da expectativa social gritando em seu ouvido: "Você precisa estar lá." Ao invés disso, ficou assistindo a um filme, sentado em seu sofá, a mente em desordem. Nesse dia, decidiu colocar à prova tudo o que vinha aprendendo. Ele pegou um caderno e começou a anotar suas emoções. Primeiro, ele escrevia sobre a culpa. Depois, sobre o que a ausência de julgamento alheio significava para ele. Após alguns minutos, começou a sentir-se mais leve. Brincou consigo mesmo, imaginando as críticas como pequenas bolhas de sabão que logo se dissipariam. "Por que me importo tanto?" questionou a si mesmo. Durante a semana, compareceu ao trabalho com um novo olhar. Uma reunião tensa surgia, e ele sentiu aquele velho impulso de defesa. Mas em vez de alterar a postura, ficou sentado e simplesmente escutou. Algumas opiniões contrárias foram jogadas à mesa. Em vez de engolir em seco, respirou. "O que posso aprender aqui?" se questionou em silêncio. Ao fim, sua resposta não tinha mais a urgência de uma reação impulsiva, mas a serenidade de uma análise ponderada. Mas a maior lição ainda estava por vir. Um dia, recebeu uma crítica direta de um supervisor. As palavras vieram com o peso da desaprovação. O velho padrão de irritação e indignação voltou. Mas, ao invés de brigar, algo em Bruno mudou. "Essa crítica diz mais sobre você do que sobre mim", pensou. Ele decidiu refletir, não se agarrar ao ressentimento. Ao se desligar das palavras, encontrou o caminho do aprendizado. Foi nesse momento que percebeu o poder da visão estoica. Ao final do dia, foi para casa. Abriu seu caderno novamente. Com um sorriso no rosto, escreveu: "A liberdade está em não depender do aplauso. Estou no controle." Aqueles pequenos passos começaram a formar um caminho sólido. A cada dia, ele sentia que construía uma fortaleza interna. Na reunião familiar seguinte, Bruno ouviu as críticas uma a uma. Ele respirou fundo e, ao invés de se sentir um prisioneiro do julgamento, sentiu-se como um capitão no leme de seu próprio navio. Quando alguém perguntou se ele ainda estava escrevendo, respondeu com firmeza: "Sim, a escrita é minha paixão e estou em paz com isso." O silêncio na sala foi ensurdecedor. Mas, em vez de insegurança, havia um ar de respeito.
As conversas continuaram, mas Bruno não se deixava desestabilizar. Cada comentário, em vez de uma flecha, tornava-se uma oportunidade de dialogar. Ele falava com confiança e ouvindo atentamente. As vozes que antes pesavam sobre seus ombros agora formavam uma melodia harmônica de opiniões variadas. E ele finalmente compreendeu que essa troca era saudável e enriquecedora. O tempo passou, e à medida que levava essas lições para a prática, viu sua vida mudar. O caminho estoico não era um destino, mas uma jornada. Ela estava permeada de desafios, mas ao invés de lamentar, ele aprendeu a agradecer as dificuldades. Era essa nova perspectiva que o movia. Não se tratava de lutar contra as pressões externas, mas de dançar com elas. Bruno tornou-se um exemplo para os que o cercavam. Em seu coração, sabia, a serenidade era uma prática diária. Ele olhou para o espelho e, pela primeira vez, encontrou um semblante confiante, livre da opressão das opiniões alheias. Tudo fez sentido. Agora, Bruno não apenas seguia os ensinamentos estoicos, ele os vivia. E assim, ao encerrar seu dia, respirou profundamente. Um novo capítulo estava se desenhando. Ele se sentia mais leve, mais autêntico. A serenidade agora não era uma busca, mas uma escolha. Você quer continuar avançando no caminho da serenidade? Inscreva-se agora no canal para receber as próximas reflexões estoicas em primeira mão. Clique em gostei se este conteúdo ajudou você a crescer. Nos comentários, compartilhe o maior insight que levou daqui. Sua experiência pode inspirar outros buscadores. E não guarde sabedoria. Envie este vídeo a pelo menos 3 amigos que precisam de equilíbrio interior.